Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Vamos estar aqui dando uma pincelada no grande mistério do arrebatamento da igreja. Um tema envolvente, um tema atraente, um tema sedutor, um tema que gera fascínio. Mesmo porque qual a noiva que não tem prazer em meditar, em relatar tudo aquilo que está planejado para o dia do seu casamento, para o dia das suas núpcias? Assim é nós como igreja. Nós também temos o prazer, a alegria em meditar, em refletir nesse grande momento de triunfo da igreja com o seu Senhor, do noivo com a sua noiva, e nós seremos peça fundamental nesse dia, porque nós seremos o objeto da atenção de Cristo. Os céus, terras, todos estarão atentos para esse grande acontecimento. É um dia que nos gera fascínio, é um dia que nos traz esperança e expectativa. E é sobre isso que você vai estar ouvindo agora alguns mistérios intrigantes desse grande dia. Alguns mistérios intrigantes do que é chamado de arrebatamento da igreja. Amém? Antes de entrarmos no tema, eu quero te pedir, em nome de Jesus, me ajude. Se inscreve aqui no canal e enquanto eu estou falando também, deixa o seu like, o seu joinha, e nós queremos convidar a todos vocês que ainda não estão nos acompanhando, nos seguindo lá no Instagram. Olha, quase todo dia nós colocamos mensagens de 3 a 4 minutos lá no Instagram. Sabe aquele dia que você está assim, Deus, fala comigo, eu precisava ouvir a tua voz hoje, uma resposta. Você vai ali, tem inúmeras mensagens rápidas, sintetizadas, de 3, 4 minutos, e eu tenho certeza que você terá muitas respostas e estratégias de Deus. Siga-nos no Instagram. Aqui, ó, no topo dos comentários está fixado o link do meu Insta, ok? Vai lá, e também se você quiser conversar comigo, você pode fazer isso pelo direct lá, tá bom? Então, em nome de Jesus, eu convido todos vocês que ainda não nos seguem no Instagram para dar esse apoio, para dar esse suporte. Vai lá, vai ser bênção para a tua vida, eu te garanto, em nome de Jesus. Amém? Também você que quer nos agendar para estar nos pregando, ministrando a palavra de Deus na sua igreja, no seu estado, na sua cidade, também é só entrar em contato. Já está aberta nossas agendas para 2021, para obedecer o ID de Cristo e levar a palavra de Deus. Outro sim, quero lembrar a vocês, esse vídeo estará subindo às 19 horas. No entanto, quando for 19 horas que esse vídeo estará subindo, será uma distância de 3 horas para a nossa grande live no canal Povo da Fé. E hoje, nesta live, nós estaremos falando sobre o período da grande tribulação, sobre o governo do anticristo e sobre a situação, a condição e o estado da igreja nesse exato momento, num período que se entende de 7 anos dividido em 2 etapas, 3 anos e meio grande tribulação e mais 3 anos e meio grande tribulação. Então você não pode perder esse tema que gera fascínio logo mais às 22 horas no canal Povo da Fé. Amém? Posto isso, então, vamos à palavra de Deus sobre o tema arrebatamento da igreja. Eu gostaria de me pautar na palavra de Deus aqui em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 ao 18, que onde nos narra de uma maneira direta, objetiva, esse grande momento que eu e você estamos aguardando. Lembre-se de uma coisa, o arrebatamento é para a igreja. O arrebatamento não é para o ímpio, o arrebatamento não é para Israel, o arrebatamento é para a igreja. Vamos então à palavra de Deus. Verso de número 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor,
Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Que palavra consoladora para um tempo e momento em que estamos vivendo crises, turbulências, pestes, mortandade, falta de amor, de empatia, onde estamos vivendo dias em que nos gera lágrimas, pranto, sofrimento. Nós temos como esperança, nós temos como meta fundamental esse grande dia, assim como uma noiva que está elaborando os preparativos para o seu casamento, a sua meta, o seu objetivo principal, fundamental, é aquele grande dia de suas núpcias, onde ela se encontrará com o noivo ali no altar e se unirá ao seu esposo, né, que se tornará agora então esposo, deixará de ser noivo para ser esposo. Assim somos nós como igreja. Nós também temos essa expectativa, nós também temos esse momento. Porém, esse tema, ele gera grandes polêmicas. Por quê? Porque as pessoas começam a pegar textos isolados da palavra de Deus e questionar, colocando uma aparente contradição, colocando um aparente equívoco da Bíblia. Em uma parte, nós vamos ver lá falando que ele virá como um ladrão. Quando o ladrão vem, ninguém vê, né? Então está dizendo em uma parte que ele virá como ladrão. Mas daqui a pouco você vai ver em outra parte da Bíblia dizendo: e todo olho o verá, inclusive aqueles que o transpassaram. E aí, a Bíblia está entrando em equívoco? Aqui está falando que ele virá como ladrão, e aqui está dizendo que todo olho o verá. Você pega uma passagem bíblica que diz, como essa que acabamos de ler, que encontraremos com ele nos ares. Aí de repente você vê uma outra passagem dizendo que ele descerá dos céus e os seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. Mais outro equívoco dentro da Bíblia. Vai ser nos ares ou ele vai tocar o pé no Monte das Oliveiras? Como é que é essa história, pastor? Me conta aí. É aí então que nós vamos entrar aqui para desvendar o mistério do arrebatamento, o mistério desse encontro do Senhor com a sua noiva. Meus irmãos, esta segunda vinda de Jesus, ela será dividida em duas fases. Como? A segunda vinda de Jesus, ela é dividida em duas fases. Na primeira fase, será invisível. Na segunda fase, todo olho o verá. Na primeira fase, será para a igreja. Na segunda fase, será com a igreja. Na primeira fase, ele ficará parado nos ares, mas na segunda fase, ele vai descer com a igreja e tocará com seus pés no Monte das Oliveiras. Nessa segunda fase, ele virá não para a igreja, mas sim para Israel e para com aqueles que estiverem aqui no período da grande tribulação, ou seja, pessoas que um dia conheceram a Deus ou que se converteram nesse período de 7 anos e que não receberam a marca da besta. Logo, eu e você, nós estaremos então envolvidos nesse momento, vindo com Jesus nos ares, triunfantes, fazendo parte do seu exército, porque todos nós sabemos que assim que acontecer o rapto da igreja, porque essa palavra arrebatamento, na versão latina da Bíblia, está como raptos, mas na versão grega, arpazo, e ambos querem dizer tirado com grande força, tirado com grande pressa. Será num abrir e piscar de olhos, todos nós subiremos. Como Paulo diz aqui na carta aos Tessalonicenses, primeiro, aqueles que morreram em Cristo, que dormem em Cristo. Ele diz que nós não precederemos eles. Eles primeiro serão ressuscitados e nós depois transformados juntamente com eles e encontraremos com o Senhor nos ares. Assim que esse grande ato do arrebatamento
do rapto da igreja acontecer, instantaneamente o anticristo se manifesta, instantaneamente o anticristo se apresenta como solução para esse grande caos que o arrebatamento já vai deixar na face da terra. E aí então o que ocorre? Hoje eles já estão preparando esse discurso, hoje eles já estão preparando essa desculpa, eles estão dizendo, estão ensinando dentro das religiões esotéricas que existe uma nova era que está para acontecer a qualquer momento. Porém, para que esta nova era seja implantado, eles já estão dizendo, é necessário que seja removido um povo daqui que atrapalha, é um povo que não está alinhado com as nossas ideias, é um povo que não está alinhado com a era de Aquários, e esse povo que não está alinhado com a era de Aquários, eles serão retirados daqui, virão seres de outros planetas, e esses seres estarão incumbidos de promover essa limpeza. O discurso que ele vai fazer é essa, vai promover uma limpeza. Então, assim que acontecer o arrebatamento da igreja, o anticristo vai se apresentar em rede nacional dizendo, olha, fiquem tranquilos, não se assuste não, todo esse povo que sumiu em todos os cantos do mundo, todo esse povo que desapareceu, era um povo que queria atrapalhar essa nova era, é um povo que iria atrapalhar esse meu governo de paz, de segurança, de justiça, de liberdade, de igualdade. Esse povo aí, ele era como se fosse uma escória da sociedade, era o lixo do planeta. Eles foram removidos, eles foram retirados daqui, e agora sim, vocês são os escolhidos para fazerem parte desse novo governo. Vocês são os escolhidos para fazerem parte dessa nova era. E a princípio, ele vai até conseguir uma estabilidade. A princípio, ele vai até fazer uma boa divisão de renda, distribuição das riquezas da terra. Porém, isso não vai durar muito tempo, porque a palavra de Deus lá em Apocalipse diz que logo na sequência, Jesus, ele abre um segundo selo e é liberado um principado, uma potestade que vem para promover guerra na face da terra. Então, nesse período de 7 anos, nós estaremos nas mansões celestiais. É o nosso casamento com Cristo. E nesse período dos 7 anos, eu e você estaremos recebendo os nossos galardões. Eu e você estaremos recebendo as nossas patentes, porque como eu já tenho dito, no exército de Cristo há patentes. Você pensa que todo crente vai ser igual lá em cima? Você pensa que todo crente vai ser igual no governo de Cristo? É lógico que não. Você acha que um crente que viveu a vida dele inteira somente indo para a igreja, sentando no seu banquinho ali, ouvindo a palavra e voltando para casa, fazendo a vida inteira só isso, você acha que esse crente vai ter a mesma patente de alguém que deu a sua vida fazendo missões naqueles países da África, fazendo missões em tribos indígenas, fazendo missões até mesmo com tribos canibais, pessoas que perderam a sua vida servindo a Jesus? Você acha que vai ser a mesma coisa? É óbvio que não. Essas pessoas terão patentes especiais e nossas patentes estará relacionada com tudo aquilo que fizemos para Jesus enquanto vivermos nessa terra. Por isso, em nome de Jesus, ainda há tempo de melhorar a sua patente, ainda há tempo de melhorar o seu galardão. Então, em nome de Jesus Cristo, se dedique em prol da obra de Deus, se dedique principalmente no evangelismo, obedecendo o ID de Cristo. Esta é a melhor maneira de melhorar o seu galardão, de melhorar a sua patente, porque quando voltarmos após os 7 anos, na passagem que a Bíblia diz que todo olho o verá, nesse momento, eu e você já estaremos patenteados e estaremos indo como participantes do exército de Cristo nessa grande batalha na qual ele fulminará com a palavra da sua boca, com a espada que sai da sua boca, com o anticristo, com o falso profeta. Ele então implantará juntamente comigo e contigo o seu governo milenar aqui nesta
desta terra. Então, em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa: a igreja, ela aguarda arrebatamento. Quem está aguardando a volta do Messias a essa terra não é a igreja. Quem está aguardando a volta ou a chegada do Messias nessa terra são os judeus, os israelenses, porque todos eles não aceitam Jesus Cristo como Filho de Deus, não aceitam Jesus Cristo como o Messias que já veio a essa terra. Eles ainda estão aguardando, porém, por não receberem Jesus Cristo, eles terão que passar por esse momento em que o próprio anticristo vai jogar todos os exércitos da terra contra a Terra Santa. E ele vai fazer isso logo após estabelecer uma profanação no templo em que ele mesmo vai edificar para os judeus, viu? Preste bem atenção. Tem pessoas achando que a igreja vai ver esse templo do anticristo. Não, esse templo do anticristo será edificado nesse período. Esse templo do anticristo será edificado após o arrebatamento da igreja. E logo então, dando aproximadamente 3 anos e meio, na metade da aliança, na metade do pacto que ele fez com Israel, ele vai pôr as garras de fora e ele vai dizer: olha, a realidade é o seguinte, esse templo aí não foi edificado para adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A realidade é essa: eu sou o próprio Deus, eu sou o objeto da adoração. E então, no lugar santo dos santos, no santíssimo lugar, ele vai colocar a sua própria imagem e vai exigir adoração não apenas de Israel, mas de toda a terra, de todos os moradores da terra. E vai ser aí então que Israel vai entender que caiu em uma cilada. Vai ser aí então que Israel vai entender que está em meio a uma emboscada. E então ali clamarão, suplicarão pelo Messias, implorarão, chorarão, mesmo porque o próprio anticristo nesse momento já estará juntando todos os exércitos da terra em direção à Terra Santa. A Bíblia diz que será um exército de 200 milhões de soldados. Sabe o que é 200 milhões de soldados? É o Brasil inteiro, é toda a população do Brasil jogando em direção à Terra Santa. É óbvio que o propósito fundamental do anticristo nessa guerra não é única e exclusivamente aquele pequeno território de Israel, os poucos judeus que ali estarão, mas sim é uma guerra contra o próprio Cristo, contra o próprio Messias, porque ele sabe que naquele dado momento Jesus voltará dos altos céus com esplendor e grande glória. Antes desses momentos acontecerão sinais estratosféricos, o sol escurecerá, será catástrofes como nunca se viu antes, e então aparecerá vindo nos altos céus com todo o seu exército, do qual eu e você fazemos parte, e ele então pisará o Monte das Oliveiras. A palavra de Deus diz que nesse momento ele virá com tamanha glória, nesse momento ele virá com tanto poder, igreja. Sabe o que vai acontecer quando ele tocar os seus pés no Monte das Oliveiras? O Monte das Oliveiras não vai suportar tanta glória, porque assim como ele subiu do Monte das Oliveiras, ele vai voltar no Monte das Oliveiras, e ao tocar com os seus pés neste dia no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras não vai suportar essa glória, e a palavra de Deus diz que ele vai se fender ao meio. O Monte das Oliveiras vai se rachar, fazendo um grande vale, um vale que será também ao mesmo tempo como escape para toda a população de Israel nesses dias. Nesse momento, eu e você estaremos ao lado de Cristo, fazendo parte desse exército. E olha só, a palavra de Deus ela é tão fiel, ela é tão verdadeira, que hoje a própria ciência já declarou que verdadeiramente o Monte das Oliveiras ele está situado em meio a uma falha geológica, e eles não sabem quando isso se dará, não sabem se daqui a 1 ano, daqui a 100 anos, mas eles já declararam que a qualquer momento acontecerá um abalo sísmico, que o Monte das Oliveiras se fenderá ao meio por estar em uma fenda geológica. Mas eu creio que não será por conta dessa fenda geológica, ali simplesmente foi uma marca que Deus já deixou dizendo: um dia meu filho vai
tocar com seus pés nesse monte. Eu vou deixar essa marca aqui, ó, justamente onde eu quero que a terra se fenda ao meio para mostrar o poder e a glória do meu filho. E nesse dia, então, ao tocar com seus pés o Monte das Oliveiras não vai suportar tamanha glória, vai se fender ao meio. Ele não vai ter tanto trabalho, porque apenas com a palavra da sua boca ele aniquilará o anticristo, ele aniquilará o falso profeta, e em nome de Jesus Cristo implantará o seu governo milenar nessa terra, no qual eu e você faremos parte desse exército, em nome de Jesus Cristo. Então entenda uma coisa, nós como igreja aguardamos o arrebatamento, e nós sabemos que o arrebatamento será assim, invisível. Somente ouvirão a trombeta tocar aquele que está preparado, aquele que está cheio de azeite na sua lâmpada. Os que não estão preparados, os que não têm azeite, simplesmente ouvirão as notícias e verão com seus olhos milhões de pessoas desaparecendo em todos os cantos do mundo. Porém, eu e você seremos um desses que vamos desaparecer, encontrar com o nosso Senhor nos ares, e participaremos por 7 anos de um casamento com Cristo. E nesses 7 anos seremos galardoados, e nesses 7 anos aqui na terra será momento de turbulência, de aflição, de pranto, de choro. E então, após esse grande período de 7 anos, 7 anos nós como igreja no céu, 7 anos os que ficaram aqui na terra na grande tribulação, voltaremos com poder e grande glória. Por isso entenda em nome de Jesus Cristo, não há equívoco na Bíblia. A palavra de Deus nos deixa claro que tudo isso se dará em 2 fases, amém? E guarde isso, a primeira fase será invisível, a segunda fase todo olho o verá. Na primeira fase ele não tocará com seus pés na terra, encontraremos com ele nos ares. Na segunda fase os seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. Na primeira fase ninguém verá, simplesmente terá informação do sumiço de pessoas, mas na segunda fase todo olho o verá. E é isso que nós esperamos, estar arrebatados com Cristo em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, aguarde esse momento, encha a tua lâmpada com azeite, encha a tua lâmpada dessa unção e se prepare para esse momento. Não se assuste com o que está para acontecer em 2021, não se assuste com o que o anticristo já está preparando para 2021, não se assuste com o que a nova ordem está preparando para 2021, não se assuste com nada disso. Então somente continue declarando: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, estamos te aguardando. Nós entendemos que todas essas aflições, que todas essas crises, pestes, fomes, pandemias, para nós é como sinal, evidência da brevidade, da proximidade, da volta de Jesus Cristo. E eu quero te ver lá, eu quero encontrar com você lá. Encontraremos junto com Jesus nos ares, estaremos com ele por toda a eternidade, num corpo que não estará mais sujeito a dores, num corpo que não estará mais sujeito a enfermidades. Estaremos num lugar onde não haverá velório, em um lugar onde não terá cemitérios, em um lugar onde teremos um corpo glorificado como o corpo que Jesus acordou na manhã de domingo, num lugar onde saberemos que viveremos por toda a eternidade, em um lugar de delícias, gozando da presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo, vai valer a pena. É por isso que Paulo já dizia na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18: mas para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de ser para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em nome de Jesus Cristo, nesse momento de dor, nesse momento de aflição, tão somente medite nesse dia de glória, medite nesse dia de triunfo, em que você receberá um corpo igualzinho o corpo de Jesus, nesse dia em que, assim como Ele é, nós também seremos um corpo glorificado, um corpo incorruptível, não estará mais sujeito a doenças, não estará mais sujeito ao pecado. Viveremos por toda a eternidade, reinando com Ele pelos séculos dos séculos. Amém, e amém, e amém. E para isso é tão somente necessário estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Encha a tua lâmpada agora com azeite do Espírito Santo, encha a tua lâmpada agora em
nome de Jesus Cristo. Ainda há tempo de mudar essa situação, ainda há tempo de mudar esse quadro. Deus mandou eu te entregar essa mensagem para você entender que vai valer a pena, em nome de Jesus Cristo. Está muito perto, falta só um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, em nome de Jesus Cristo. O que há de vir, virá, e não tardará. Todos os sinais apontam para essa brevidade, todos os sinais apontam para a eminente volta de Jesus Cristo, a qualquer momento, a qualquer instante. E saiba você, ele pode voltar hoje sim, ele pode voltar amanhã sim, ele pode voltar essa semana sim. Não nos resta mais nenhum sinal, mais nenhuma evidência para o arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus Cristo, alegra teu coração, se encha do Espírito Santo e se prepare para esse momento triunfal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém? E não esqueça, daqui a pouquinho, às 22 horas, estaremos falando sobre o período do anticristo, sobre a grande tribulação, onde a igreja estará neste momento. Amém? E em nome de Jesus, se inscreve no nosso canal. E mais uma vez eu te peço, me siga lá no Instagram, me dá essa força aí. Vai lá no Instagram agora, está o link aqui, ó, e me siga lá. Tem mensagens de 3 minutos, 4 minutos que Deus vai falar com você diariamente. Amém? Um beijo no teu coração. Eu te amo em Cristo Jesus.